Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar de um dos principais cadastros do módulo do ativo, é a ficha do ativo. Cadastro de ativo, então, essa rotina ela tem a finalidade de armazenar todos os dados do bem. É nessa ficha onde existe a vida do ativo fixo. Nela eu tenho todos os dados de código, plaqueta, fornecedor, documento fiscal, quantidade, valor original, saldos, taxas de depreciação, locais e assim por diante. A rotina do ativo é a ATFA 012 e a ficha do ativo possui duas tabelas, a SN1 e a SN3. Por isso que eu comentei que elas precisam estar totalmente exclusivas. Então vamos ver no Proteus como é essa ficha do ativo e vamos também cadastrar uma ficha manual. Para incluir a ficha de ativo, então no Proteus, ela está aqui em atualizações, cadastros ativos. Sempre que eu precisar incluir um ativo que ele não vem lá da integração do compras, é nesse cadastro aqui que eu vou incluir. Então vamos lá. Aqui eu tenho os mesmos menus dos outros cadastros, então eu vou incluir. Vocês vão ver que aqui é bem mais trabalhoso, tá? Do que a integração com o compras. Então aqui eu tenho que incluir tudo. Vamos puxar o grupo de bens. Ele já vai me dar várias informações. Aqui, sempre ativo imobilizado, tá? Se você quer que gere depreciação, aqui precisa estar ativo imobilizado. Se você não colocar como N aqui, ele vai ficar fora da depreciação. Aqui, como não veio integrado no compras, ele não vai ter aquela sequência de código, então eu posso colocar o que eu quiser. Eu vou chamar ele de 111, 222, 333. E aqui eu vou dizer que é o item 0001. A data da aquisição, uma quantidade, aqui eu vou colocar que é uma máquina de produção de massas. Vou informar aqui o número da plaqueta, tá? Que geralmente é colocada lá na máquina. Se eu tivesse uma apólice de seguro, aqui eu vincularia, né? Código da seguradora e assim por diante. Então, o padrão você pode incluir agora, né? Informar agora e depois você pode voltar aqui, alterar a ficha e incluir os outros cadastros, tá? Aqui a mesma coisa, o código do fornecedor, eu posso colocar aqui então de quem que eu estou comprando. Por ser uma inclusão manual, pode ser que seja um bem mais antigo ou que nem tenha uma nota fiscal, porque geralmente quando tem nota fiscal vem pelo compras, mas vamos dizer que isso se perdeu e eu quero registrar aqui só no ativo, ou digamos que eu fiz uma nota de entrada com uma TES que não atualizou ativo. Aí eu tive a nota fiscal de entrada, eu gerei financeiro, gerei fiscal, mas fiquei sem a ficha do ativo. Então aqui eu vou buscar o mesmo fornecedor lá da nota fiscal, aqui eu vou indicar a série da nota e aqui eu vou colocar o número da nota, sempre com 9 dígitos, tá? Se o bem vai estar em uso ou pendente de classificação, aqui eu vou colocar que ele está em uso, tá? Que vai estar em uso, né? Esse código SIAP, é aí que vem um problema. Quando eu tenho o cálculo SIAP, eu faço integração pelo compras com uma TES que tributa SIAP, ele vai gerar uma ficha lá para manutenção SIAP e vai trazer um código aqui. Aqui, como eu estou incluindo manualmente, se eu quiser ter a ficha de SIAP, eu vou ter que depois pedir para a TI e me ajudar a arrumar pelo banco. Mas vamos dizer que não tem SIAP essa ficha, essa máquina, tá? Para a gente não estender aqui a aula, tá bom? Aqui, se eu vou ter crédito de PIS e COFINS, tá? Então, normalmente hoje o crédito de PIS e COFINS, quando eu tenho direito, ele já é na aquisição, não é mais com a depreciação, tá? O tipo de controle, se ele é um bem próprio de terceiros ou em terceiros, então eu vou dizer que é próprio. Aqui na parte de baixo, então, eu já trouxe dados lá pelo grupo do bem. E aqui eu preciso informar o valor original, tá?
Então, vamos dizer que essa máquina aqui custou 50 mil. Aqui embaixo, que eu tenho os dados gerais, então eu já trouxe algumas coisas lá do grupo de bens, tá? Aqui a conta contábil necessário já veio pelo grupo de bens. Aqui eu posso informar o centro de custo do bem, então vamos lá. Vamos dizer que ela é da produção, tá? Aqui o código de centro de custo para as despesas com depreciação, eu vou informar o mesmo código da produção, tá? Então aqui foi o centro de custo do bem, aqui o centro de custo para eu debitar a despesa com depreciação, tá? Aqui a conta de correção de depreciação, que eu não uso, aqui também conta de correção monetária, aqui o centro de custo com a despesa de depreciação acumulada. Aqui eu tenho os dados dos valores, então veja que aqui na linha dos saldos e valores eu informei o valor, ele já trouxe aqui para baixo. Quando eu for depreciando, ele já vai trazer dados aqui, então veja que ele trouxe, como eu informei que é uma depreciação linear aqui, lá no grupo de bem, ele já trouxe para cá. Eu informei lá no grupo de bem a taxa, ele também já trouxe para cá. E o restante, ele vai se informando conforme o cálculo de depreciação que for feita. Aqui eu tenho a descrição estendida, eu posso informar aqui e também eu posso informar na própria rotina lá da descrição estendida. Então, que a gente vai ver isso lá na aula de descrição estendida, tá bom? E aqui se integra o PMS ou não. Vamos voltar aqui para cima, eu posso vincular uma foto do bem. Eu tenho a aba aqui de dados complementares, então eu posso ter esse cadastro como um produto, né? Eu posso vincular o código do produto aqui. Então, aqui vamos dizer que é o motor de uma máquina, né? Aqui, se for um ativo sobre saúde, é possível fazer. Se for um ativo que é um imóvel, né? Você pode informar aqui o registro, o nome do cartório, a área, onde ele está situado e assim por diante. A localização, aqui nós vamos ver na aula de localização, também daí é possível vincular aqui o local. Aqui na parte fiscal, então veja que lá no grupo do bem eu tinha informado que era máquinas, né? Então ele está aqui. Que forma que eu vou utilizar esse bem? Ele vai ser um bem destinado na produção, né? Para venda de produtos. Ele é uma receita de mercado interno. Se eu tivesse integrado, então eu teria aqui a informação de que era um bem com crédito de PIS e COFINS. Alíquota do regime, no meu caso é lucro real, aqui a CST do COFINS, alíquota do COFINS, aqui a alíquota do COFINS e código da base de crédito, né? Então, sempre que eu tenho um crédito de PIS e COFINS, eu tenho que dizer por quê. Então, aqui eu digo, né, que ela é uma máquina, e ela faz parte de máquinas e equipamentos. Qual é a base? Normal, né, do cadastro do bem, né? Aqui são outras informações de projetos. Esse campo, meses de PIS e COFINS, era quando eu tinha o crédito do PIS e COFINS por depreciação, que ele podia ser 12, 24, 48 meses, 60 meses e assim por diante. Quando é por aquisição, ele é zero, eu não preciso mexer nisso aqui, tá bom? Qual a classificação também eu posso informar aqui, mas nesse caso não é necessário. Então, vai depender do que você precisa de informação para esse bem. Quanto mais informação, melhor é o controle, tá bom? Então, aqui eu vou dar um OK, vou confirmar e eu vou ter a minha ficha de ativo incluída. E aqui está meu bem incluído, manual, tá? Depois nós vamos ver na aula de classificação de compras que a ficha ela vem lá da integração do módulo compras. Nós vamos ter a aula também da inclusão de nota de entrada de compra de ativo, com TES atualizando ativo e a ficha vai ser criada automaticamente, tá bom? Então até daqui a pouquinho com mais aulas de ativos para vocês.